3-0 para um jogo de volta de um time que não toma gol, de um time que controla como poucos a situação em campo. Então o Flamengo coloca 9 das 10, dos 10 dedos na taça. Muito pouco provável que a coisa mude de cenário. Tem que falar sobre o Flamengo, que tem 9 dos 10 dedos das mãos na taça do Campeonato Carioca. Se em 2023 o Flamengo não conquistou títulos, esse tabu acaba logo na primeira competição da temporada de 2024. O primeiro tempo do Flamengo foi abaixo do que estava acostumado a fazer contra o Nova Iguaçu. Aí pode ter pesado a parada para a data FIFA. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Abel. Um abraço a você, Léo, Eugênio. Acho que a gente vai poder falar já sobre um final de Campeonato Carioca, né? Não é polêmico, não é ousado, não é verborrágico, mas 3-0 para um jogo de volta de um time que não toma gol, de um time que controla como poucos a situação em campo. Então o Flamengo coloca 9 das 10, dos 10 dedos na taça. Muito pouco provável que a coisa mude de cenário. O Flamengo tem terça-feira um jogo em Bogotá. Sim. Contra o Milionários. Fez 3-0 no jogo de ida, está praticamente com a mão na taça. Aliás, o Flamengo que levou um gol no campeonato estadual inteiro com o time reserva. O que dá para imaginar já jogando para frente e qual foi o grande mérito do Flamengo para fazer 3-0 nesse Nova Iguaçu? Pedro Ivo Almeida, não Pedro Henrique Torres. Eu acho que a gente precisa de fato começar a olhar para o Flamengo e olhar para frente, é saber o que vai ser feito em Bogotá, é saber o que vai pensar para o jogo da volta da semana que vem, já olhando para a segunda semana de Conmebol Libertadores. E o que faz a diferença nesse Flamengo é o que fez a diferença durante todo o Campeonato Carioca. É um time muito seguro, um time de muita qualidade, não dá para dialogar com as outras equipes que disputam o Campeonato Carioca. Só que nos outros anos o Flamengo também já tinha uma qualidade muito superior aos seus adversários, mas dessa vez o Flamengo joga. E como é que ele joga? Ele joga a partir do momento que ele controla o jogo. Quem dita a dinâmica do jogo é o Flamengo. Então o Nova Iguaçu, quando ele tenta querer editar minimamente o jogo, ele tenta fazer o seu jogo. É interessante porque tem o seu estilo, tem um 4-2-3-1 do seu treinador, que o levou de forma muito justa até a final. Mas quando ele tenta minimamente, o Flamengo não precisou se esforçar. O Flamengo não precisou esticar muito a marcha dele, não precisou fazer a sua melhor atuação para fazer um 3-0 na final, mas ele teve minimamente espaço e tem muita qualidade, muito seguro lá atrás. Então acho que isso também ajuda a explicar. A gente pode falar de um primeiro tempo que acho que vai ter debate sobre o pênalti, mas não é sobre o pênalti. Tem debate sobre o gol anulado, mas não é sobre o gol anulado. É muito sobre como o Flamengo controla o jogo. O Flamengo não precisa em nenhum momento. O Flamengo em nenhum momento está sob perigo contra o time que impôs perigo à maioria de seus adversários do campeonato, que é o Nova Iguaçu. Então esse controle de jogo para mim do Flamengo, a todo momento parece que é o Flamengo que vai ditar o que vai acontecer em campo. Acho que isso explica o que é essa trajetória até aqui, explica o virtual título carioca do Flamengo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o pênalti dado para o Flamengo, quando fez o primeiro gol com o Pedro. O gol anulado também do Pedro logo depois. Mas antes, óbvio que a gente tem que lembrar o bom trabalho do Nova Iguaçu com o Carlos Vitor, mas hoje não conseguiu fazer o que fez o campeonato inteiro, apesar de algumas defesas do Rossi também, né? Sim, ali no primeiro tempo, né, antes do primeiro gol, ainda tinha, e depois até o final do primeiro tempo, de vez em quando o Nova Iguaçu esboçava ali uma subida ao ataque e tal, mas com chutes um pouco mais de fora da área, normalmente. Eu fico olhando para o jogo, assim, não há termos de comparação entre o Flamengo e o Nova Iguaçu. Primeiro, é importante dizer que o Nova Iguaçu chegou onde chegou pelos seus méritos. Ele merece estar lá, ele fez um belo campeonato carioca, ele passou muito bem pelo Vasco na semifinal, ele merece estar lá. Agora eu vou virar a página para falar outra coisa. É óbvio que para o Flamengo, pensando em ser campeão estadual, tá ótimo pegar o Nova Iguaçu na final. Agora para o Flamengo, pensando em ganhar condicionamento, ganhar ritmo, ganhar intensidade, pensando na temporada que começa logo ali na terça-feira e logo depois no Campeonato Brasileiro, é um adversário que exige pouco do Flamengo. Perfeito. Teria sido mais interessante um jogo com o Botafogo. Mas o Botafogo não se classificou. Ok, mas o Botafogo de hoje é um time que exigiria mais do Flamengo. Até com o Vasco, que eu acho que fisicamente cresceria, tentaria esticar mais a corda no aspecto de intensidade do Flamengo no jogo. O jogo hoje foi um jogo de um time, Nova Iguaçu, que ok, chegou aqui, tá ótimo. E que tentou fazer o seu jogo, que é um jogo
que gosta de ter a bola, que não se preocupa tanto com uma marcação mais dura, mais rígida. Abel, em alguns momentos do jogo, teve quase cara de um amistoso. Exato. Porque o próprio Flamengo não jogou no seu ritmo total. Em alguns momentos o Flamengo, que poderia ter vencido esse jogo, por um placar bem mais dilatado, parecia até um pouco displicente, tentando algumas jogadas que a gente sabia que não eram as mais exatas. Finalização, achei assim. Chegava com uma certa tranquilidade e na hora de finalizar um pouco de displicência. Ou às vezes uma jogada individual, assim, eu vou tentar aqui um drible, que nem sempre é o que seria o mais indicado num jogo de mais competição. Ficou mais com cara de um jogo assim de cumprir tabela. Todo mundo sabe que o Flamengo vai ser campeão. Ele não precisa dar o seu ritmo todo agora. Então é óbvio que ele vai ganhar, mas também é bom porque ele não se desgasta tanto. No segundo tempo, né, alguns jogadores já saíram, pensando na partida da Libertadores e tal. É normal isso. Mas em termos de teste para o time, qual é o real nível do Flamengo? Até onde esse time está pronto para jogar agora não serve como um teste. Porque o adversário é um adversário que chegou lá porque mereceu chegar lá. Não estou tirando, parabéns ao Nova Iguaçu, um trabalho muito bem feito. Mas não tem como disputar com o Flamengo. Então a minha questão é essa. Até que ponto essas finais vão ajudar o Flamengo a se preparar melhor para os maiores desafios que virão a partir de agora. Abel, só para passar por lá uma coisa para não parecer injusto, o Flamengo, que às vezes parece até displicente de finalização, não é nenhum demérito, mas é que o cenário do calendário impõe isso. Você está olhando para terça-feira e está olhando para outra semana e para início de Brasileiro. Então não é que o Flamengo relaxou, não tratou com o devido compromisso. Só que você sabe que a coisa vai ser feita, então acaba que não é a mobilização de um Fla-Flu, não é a mobilização nem de um Flamengo e Vasco, que coletivamente pode ser até visto como abaixo do Nova Iguaçu, ou como Botafogo, ou como uma mobilização de uma estreia de Libertadores fora de casa terça-feira. É uma coisa do tipo, fizemos muito pouco e vencemos no primeiro tempo. Se fizermos um pouquinho também no início do segundo, que começa assim, Flamengo faz o básico para criar, não capricha na finalização, mas quando capricha faz 2-0, já reduz um pouquinho a marcha, o Tite já começa a mexer, e depois acaba pintando um 3-0 ali, que é meio que um bate-rebate, a jogada que é bonita, mas o zagueiro corta para trás. Eu me assustei até se depois a gente puder rodar, com a comemoração do terceiro gol, uma coisa meio... tá, valeu. Isso aí, vamos lá. Então, acho que explica muito isso que hoje ele passou do panorama do jogo. Também foi gol contra, né? Foi uma jogada linda do Pedro, mas foi gol contra. Assim, é um Fla-Flu 3-0, jogo de da maçã do rival. Como é que era esse terceiro gol? E aí o jogo estava tranquilo. O calendário te leva a isso. Acho que falar sobre o Flamengo, que tem 9 dos 10 dedos das mãos na taça do Campeonato Carioca. Se em 2023 o Flamengo não conquistou títulos, esse tabu acaba logo na primeira competição da temporada de 2024, na final desse sábado, com o Maracanã com muitos espaços vazios, 3-0 pro rubro-negro. 2 gols do Pedro, ele chega a marcar mais um anulado. No finalzinho da partida, o zagueiro do Nova Iguaçu, Ronald, acaba por marcar o 3-0. Dessa maneira, por ter melhor campanha, o Flamengo ainda joga podendo perder por 3 gols de diferença na partida da volta na próxima semana, no mesmo Maracanã, para se sagrar campeão. Acho que nem o mais otimista torcedor do Nova Iguaçu imagina um desfecho diferente do que o Flamengo campeão carioca. Falei sobre o público, né? Apenas 39.739 pagantes. O Flamengo errou no preço do ingresso, cobrou lá em cima e vários pontos, principalmente de um dos lados, completamente vazios. O público total foi de 43.778 torcedores para uma renda de 3.800.000 reais. O Pedro, com os 2 gols marcados, chegou a 11 no Campeonato Carioca. Com a camisa do Fla já são 115 em 231 partidas. Só para arrematar, queria contar que o Marcos Braz, à beira do campo, antes da partida começar, admitiu o acordo com o Carlinhos, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, na manhã dessa sexta-feira. O Marcos Braz afirmou pouco antes do jogo, abre aspas, já está assinado, Carlinhos é jogador do Flamengo já. Não tem nada com a situação do Gabigol, é um jogador que já estávamos monitorando. A gente fez isso antes das finais, porque entendemos que a gente poderia perder o jogador para um clube aqui do Rio ou fora do Brasil. Clube aqui do Rio, imagino que fosse o Vasco, um dos interessados na contratação do atleta. O presidente do Nova Iguaçu também confirmou o negócio. Carlinhos, depois da partida, disse que está focado na final do Campeonato Carioca, mas é a realização de um sonho atuar pelo Flamengo. E você acha? Boa vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Nova Iguaçu no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. E quando eu digo a boa vitória, mais pelo resultado do que propriamente pela atuação, né? Não acho que o Flamengo tenha feito um bom primeiro tempo, em especial se a gente comparar com os últimos jogos.
se a gente comparar com as partidas que o Flamengo teve na reta final da Taça Guanabara e também nos 2 jogos, em especial o primeiro contra o Fluminense, se a gente fizesse esse tipo de comparação, o primeiro tempo do Flamengo foi abaixo do que estava acostumado a fazer contra o Nova Iguaçu. Aí pode ter pesado a parada para a data FIFA, pode ter pesado que alguns jogadores viajaram para jogar com suas seleções, quebrou ali um pouco o ritmo de treinamento, pode ter pesado o fato de ter sido um jogo contra o Nova Iguaçu, uma decisão contra o Nova Iguaçu, de repente ter deixado ali os jogadores um pouco desconcentrados, os jogadores achando que não era um desafio tão grande assim. Isso pode ter acontecido. Mas, de fato, o primeiro tempo do Flamengo não foi bom, em especial na posse de bola, na manutenção da posse de bola, no cuidado com a posse de bola, né? Eu tenho dito, falei isso ao longo aqui do Campeonato Carioca, o segredo do Flamengo não tomar gols passa também por uma capacidade do Flamengo em reter uma posse de bola muito qualificada. É difícil você ver o Flamengo errar passe de bobeira, é difícil você ver o Flamengo forçar um passe que gere uma transição, que gere outro time acelerando. Então isso tem sido difícil, difícil de acontecer ao longo do Carioca. E no primeiro tempo aconteceu. Pulgar não teve bem, o Luiz Araújo não começou o jogo legal, o próprio Arrascaeta errando uma bola aqui e outra ali. Então, assim, o Flamengo foi perdendo algumas oportunidades, dando ritmo ao Nova Iguaçu, que acelerava muito bem pelo lado direito, que inverteu algumas bolas do lado direito para o lado esquerdo. Ele finalizou alguns ataques com perigo. Logo no começo do jogo teve uma cabeçada do Carlinhos que foi para fora. Depois foram 2 finalizações que exigiram defesas difíceis do Rossi, uma delas voando para o canto esquerdo e a bola entraria, né? O Rossi precisou trabalhar. Então esse tipo de coisa gerou um ritmo ali ao Nova Iguaçu. O Flamengo até nem teve as suas chances, né? Teve uma finalização do Cebolinha, que saiu para o lado, teve uma finalização do Fabrício Bruno, que foi na trave e depois saiu. Então o Flamengo ainda teve algumas oportunidades, mas no geral, os primeiros 20 minutos, 25 não foram bons. O Flamengo passou a crescer, acho que no momento em que o ritmo do Nova Iguaçu deu uma diminuída, porque correu demais, muito intenso, e aí tem o lance do pênalti que para mim não aconteceu. Respeito quem pensa o contrário, para mim não houve o pênalti. O Ayrton Lucas entra pelo lado esquerdo, ele tem um contato na perna dele? Tem, lógico que tem, mas esse contato não o derruba. Nem todo contato no futebol é falta, esse contato não o derruba, ele continuou no lance. Depois, na minha interpretação, ele percebe que teve o contato e se joga, e se atira. Para mim, não marcaria o pênalti. Para mim, uma marcação que prejudicou, na minha análise, prejudicou o Nova Iguaçu. O Pedro bateu muito bem, fez o gol, e aí o jogo que já estava caminhando para ficar a favor do Flamengo, de vez aí o Flamengo passou a crescer, dominar. Na reta final do primeiro tempo fez o 2-0 com o Pedro, num lance que foi anulado ali por detalhe, aqueles lances de gol anulado por milímetro lá, por o bico da chuteira do Pedro. A imagem, aquela que nos oferece, não é das melhores. Fica ali a dúvida se o pé do jogador do Nova Iguaçu estava ou não estava. Para mim, a marcação foi correta, a linha subiu aqui na axila, e aí o bico da chuteira do Pedro estava à frente. Enfim, o gol foi anulado, e na volta do segundo tempo, acho que claramente o Nova Iguaçu não conseguiu competir no ritmo da intensidade, da disposição de tentar pressionar o Flamengo melhorou a posse de bola, e aí o Flamengo foi sobrando e conseguiu construir um 3-0, e poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido mais. O Flamengo fez 2-0, de novo com o Pedro, numa jogada que começa com uma inversão do Ayrton Lucas, uma inversão do Luiz Araújo, para achar o Cebolinha na área, já ele ajeitou, rolou para o meio, e o Pedro fez o gol de carrinho, naquela jogada característica dele, né? Faz muito gol de carrinho o Pedro. E aí o jogo já não tinha acabado. Depois o Flamengo ainda continuou tendo chance, o Arrascaeta teve chance na entrada da área, Cebolinha construiu jogada pela esquerda, o Varela aparecendo muito bem na frente, e numa dessas jogadas, depois de uma jogada pelo lado direito, a bola sobrou para o Pedro, que ele tentou dar um balão na zaga.
entrou na área, se meteu no meio de um sanduíche, ali no meio de 2 jogadores do Nova Iguaçu, que eu não sei se ele conseguiria ganhar, né? Ele ia ter que passar no meio dos dois. E aí o jogador do Nova Iguaçu ficou meio afobado, tentou dar um toque para não deixar o Pedro chegar, acabou mandando para o gol contra, e aí 3-0 pro Flamengo.